Nesta edição do Quilómetros da Semana do Stand Virtual, começamos com a notícia de que o CEO da BMW, Oliver Zipse, considera irrealistas os planos de Bruxelas para proibir a venda de automóveis novos com motores a combustão interna a partir de 2035. Durante o Salão Automóvel de Paris, o responsável perspectiva uma forte redução da indústria automóvel europeia caso as metas de Bruxelas para as emissões de CO2 sejam mais apertadas. Quanto aos subsídios para a compra de veículos elétricos, o diretor da BMW considera-os insustentáveis numa altura em que os mercados europeus neste segmento estão em queda e a concorrência chinesa aumenta, mesmo com as tarifas que entraram em vigor em outubro. Recordo que os fabricantes podem tentar evitar as multas devido ao incumprimento das emissões, comprando créditos de CO2 a outros construtores, nomeadamente a Tesla. Os resultados do terceiro trimestre do ano não deixam boa memória à Stellantis. A empresa-mãe da Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat e Chrysler registrou uma queda homóloga de 27% nas vendas. Em comunicado, o fabricante automóvel explica que as vendas na Europa caíram 12% para 12.500 milhões de euros, sobretudo devido ao atraso no lançamento dos novos Citroën C3 e EC3, e na América do Norte caíram menos 42% para 12.400 milhões de euros devido às promoções lançadas para reduzir os estoques de veículos. O grupo automóvel entregou 1.148.000 veículos no terceiro trimestre, menos 279.000 unidades em relação a idêntico período do ano anterior, isto é, menos 20%. A União Europeia vai enviar representantes para a China com o objetivo de encontrar soluções alternativas à implementação das novas tarifas aos elétricos produzidos no país asiático. Após 8 rondas de negociações, ainda não foram registados avanços significativos. As propostas apresentadas pela China não conseguem ir de encontro aos rigorosos requisitos da União Europeia, que estão alinhados com os da Organização Mundial do Comércio e não têm um impacto semelhante aos das tarifas atuais. Bruxelas quer também garantir uma monitorização contínua do cumprimento e aplicabilidade das disposições do acordo. Ou seja, em caso de violação ou incumprimento, existem mecanismos para aplicar sanções ou exigir ajustes. Outro obstáculo prende-se no facto de a China defender um acordo coletivo, enquanto a União Europeia está disposta a celebrar acordos individuais. Em relação às tarifas em vigor desde o final de outubro, poderá demorar alguns meses a serem sentidas devido à existência de veículos armazenados para escoar. A situação é ainda mais grave quando o assunto das metas de emissões de dióxido de carbono são relativas aos veículos comerciais ligeiros, numa altura em que as vendas de elétricos caíram 3,7% em comparação com a subida de 16% nos diesel, o que corresponde a uma cota de furgões elétricos na ordem dos 6%, quando deveria ser o triplo, reina a incerteza junto dos construtores europeus. O desafio não se fica pelo incumprimento das metas de emissões. Há mais concorrência, vinda sobretudo da China. Nos últimos tempos assistimos à chegada de novas marcas chinesas com comerciais ligeiros elétricos, como a Maxus. De referir que, ao contrário do que acontece com os automóveis elétricos produzidos na China, os comerciais ligeiros não são afetados pelas novas tarifas de importação da União Europeia. E se é um apaixonado pelos motores, acompanhe as principais novidades do mundo automóvel através dos vários canais do Stand Virtual. O número 1 em carros.